Evelinha hoje aqui no Conexão, acompanhada do Tim, né, Tim? Boa noite também aqui com a gente no Conexão, tem muito obrigada. Tem fãs aqui na internet, já tem gente mandando abraço aí olha, pro Tim. tem aqui o Ivan Poli Ribeiro, ele fala o seguinte, é um excelente músico esse rapaz, arranjador, compositor, ele tá cheio de fãs na internet. Muito bom. E você pode participar e interagir sobre o nosso tema de hoje. Estamos falando sobre como minimizar gastos, como você ser mais econômico e tal. Você pode participar em nosso facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem o nosso Twitter também, @PGConexão. Lembra de usar a nossa hashtag, que é Jogo da Velha Conexão sem acento. O Chapolin tá ali e já vai ler as suas perguntas, as suas dúvidas aqui para o Silvio. E agora, no nosso segundo bloco, tenho o prazer de receber 2 biólogos, né? O Éden. Boa noite, Éden. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Prazer é todo nosso. E a Bruna também. Boa noite, Bruna. Boa noite. Prazer. Seja bem-vinda. Agora, Silvio, você que é educador financeiro, temos 2 situações aqui diferentes. Veja só. O Éden, ele é solteiro, né? Éden mora sozinho. Exatamente. Mora sozinho, né? Longe dos pais e tal. E a Bruna, que é casada, recém-casada, né, Bruna? E quanto tempo que você está casada? Fazem 3 meses. 3 meses, né? Agora, o jovem, por exemplo, da situação do Éden, tem um desafio e tal de morar sozinho, né? Mas tem que manter uma casa. Como que ele pode minimizar os gastos? Primeiro eu quero saber quais são as iniciativas que você tem para minimizar os gastos na sua casa. Como é que você faz? Eu não sei se a gente tem que desassociar, porque eu sou biólogo ao mesmo tempo que moro sozinho e preciso minimizar gastos, né? Certo. Mas eu acho que a primeira coisa, assim, básica, né, que a gente faz, por exemplo, é você tentar pelo menos diminuir por exemplo, o tanto de luz que você deixa acesa em casa, trocar por lâmpadas fluorescentes. E hoje, agora, tem as lâmpadas de LED, né? Que são lâmpadas que são muito mais econômicas, a durabilidade é muito maior, né? Então, o custo que você tem para comprar, você acaba diminuindo com o tempo, né? Então, isso, eu acho que sim. Uso de pilhas recarregáveis, mais do que as pilhas que, né, consomem muito rápido. Uma outra coisa importante também é não deixar os aparelhos em stand-by, né? A gente acha que é bobagem, mas, por exemplo, todo mundo deixa o micro-ondas com o 00 lá. Nem na hora está marcando, mas fica lá usando. E não tem porquê. Você pode tirar da tomada. Não tem porquê você usar o micro-ondas ligado com aquele reloginho lá. Você pensa, não faz diferença eu usar, mas imagine 190 milhões de brasileiros, quase 200 milhões fazendo isso. Todo mundo com o relógio do micro-ondas ligado. Isso aí, com certeza, causa um problema, né? Agora, Silvio, quais são as orientações, por exemplo, para jovens que vivem na mesma situação do Éden? Tem que sair da sua cidade para estudar em um outro lugar, às vezes tem que pagar aluguel, né? A maioria das vezes tem que pagar aluguel, alimentação. Qual é a dica, qual a orientação que você dá para jovens que vivem nessa realidade? O mais importante quando você está fora de casa é saber quanto dinheiro você está gastando. Ou seja, você tem ideia de quanto dinheiro você gasta ao longo do mês? Com energia, aluguel, água, energia, alimentação. Comida, transporte, saídas, o que for. Sim, a gente acaba que eu gosto de fazer uma contabilização disso, né, e saber quanto que vai sobrar também. Fantástico. Que bom que daqui sobra, né, Silvio? Sobra, graças a Deus, sobra. Porque o maior desafio com o jovem quando passa a morar sozinho é que, enquanto está morando com a família, muitas vezes não se preocupa tanto em cuidar do dinheiro, porque eu gasto em mim, não preciso. Mas quando você começa a ter um monte de despesas regulares, como você falou, aluguel, condomínio, energia elétrica, água, transporte, e os amigos que ainda continuam solteiros, que é um desafio muito grande também, estão te puxando para... como? Quinta, sexta, sábado e domingo. A gente tem balada 4 dias. Como você não está saindo com a gente? É interessante que no começo, quando a gente sai de casa, a gente sente um pouco. A gente às vezes fica no vermelho mesmo. Depois é que a pessoa começa... Vai se reeducando, né? Fala, nossa, então quer dizer, aquilo que meu pai falava, né? Nossa, realmente, o dinheiro não dá em árvore. Isso é verdade. Quando você sai de casa, você vê que é verdade mesmo. Agora, Silvio, tem uma contribuição aqui do Gleison Elias. Ele dá uma dica que eu acho que tem a ver com esse tema, e eu queria saber se de repente vale a pena mesmo essa dica dele, se procede. Ele fala o seguinte: eu penso que o meu salário é metade do que eu recebo, e com isso eu consigo economizar. Então ele sempre trabalha em cima de que o salário dele é metade daquilo que ele realmente ganha. Então ele conta só com metade, a outra metade economiza. Eu acho que ele deve economizar, porque se ele não só pensa na metade, a outra metade é como se não existisse, né? Isso realmente vale?
Vale sim. Ou seja, quando eu comecei a trabalhar, meu objetivo foi exatamente esse. Eu recebia meu salário, eu ia no banco e depositava 50% do que eu recebia. E com o restante 50%, eu vivia. Até que chegando no final do mês sobrava. Porque eu sempre fui bastante cuidadoso com as finanças. Era bem engraçado, porque eu tenho mais 2 irmãos. E o irmão que me segue, que é só 14 meses mais novo, ele sempre gastava demais. Então, se eu deixava dinheirinho por aí, ele pegava para pagar alguma coisa dele. Então, é bem importante isso. Ou seja, quando você ainda não está com... Ou seja, não gerou uns hábitos... não gerou hábitos diretamente com relação ao cuidado do dinheiro, essa é uma boa dica. Tira uma parte assim, você recebe e tira. Por quê? Isso é que você vai reservar para sonhos, para objetivos. E isso é muito importante. Por isso você prioriza primeiro os sonhos antes do que as despesas, que é o que ele está fazendo. Tira 50%, a partir daí, com o restante 50%, eu banco as minhas despesas. Agora, Bruna, você tem quantos anos? Eu tenho 24. 24, Isso. né? A Bruna é recém-casada, jovem, está iniciando a vida agora, né? Como que você faz, Bruna, para minimizar seus gastos? Acabou de sair, casou, né? Teve uma cerimônia, de repente teve algum gasto. Como que você faz para se equilibrar agora, assim? Então, antes, para o casamento mesmo, eu e meu esposo, a gente tentou se organizar de forma que não ficassem os gastos para depois do casamento. Para não entrar no casamento com dívida, Isso. né? A gente conseguiu aí se equilibrar e deu tudo certo. A gente conseguiu, né, quitar a maioria das dívidas. Ficou alguma coisa, mas agora que ficou para o primeiro mês mesmo e depois, graças a Deus, a gente conseguiu, né, estabilizar. Mas isso eu creio que nos ajuda também para prosseguir. Eu, desde casa, né, minha mãe sempre foi muito de economizar, de economia, né, meus pais, né. Então, eu creio que isso ajudou bastante. E muitas vezes, essa questão, às vezes eu comprava alguma coisa, só que às vezes eu não pensava na qualidade. Eu pensava no preço baixo. Né? E é importante você, às vezes, investir um pouco mais em algum produto que você sabe que vai ter mais durabilidade, né? Do que você sair comprando tudo barato e daqui 1 mês, 2 meses ter que repor. E isso eu acabei aprendendo no meu namoro, no meu relacionamento, no meu casamento. Né? Que às vezes você investe um pouco mais, mas aquilo vai ter uma durabilidade maior e você vai estar economizando muito mais do que comprando algo que não é tão de qualidade. Isso mesmo. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Qual é o teu maior desafio nesse momento, ou é o maior desafio de vocês, o casal, com relação às finanças? Eu acredito que o maior desafio, a gente está no início do casamento, a gente é jovem ainda, a gente tem milhões de sonhos. Então, às vezes... às vezes a gente fala, vamos fazer uma viagem, vamos... o maior desafio é exatamente isso, é você colocar aquela prioridade e investir naquilo primeiro e aí, né, deixar as coisas que não são tão prioritárias para um segundo plano, para também que você não se perder, né? Porque eu creio que casando, no casamento é mais fácil, 2 do que um só. Eu já morei sozinha, também tive essa experiência. Então, tem outra pessoa para dividir todos os gastos e tal, né? E posso dar uma dica agora para ela? Olha, sabe uma excelente forma? 3 sonhos. Um de curto prazo, um de médio e outro de longo prazo. Curto prazo, 12 meses. Médio prazo, de 2 a 10 anos. 2 a 10 anos? 2 a 10 anos. Certo. E longo prazo, mais de 10 anos. Seria, de repente, uma casa própria? Casa própria... Vocês decidem o que é. Mas o importante é o seguinte, para cada um desses sonhos, identifica exatamente o sonho, quanto custa, quanto você vai aguardar por mês e, portanto, em quantos meses você vai alcançar esse objetivo. Bom, você que está em casa vai anotando aí, hein? As dicas do Silvio. E por que é importante isso? Como o Chapo falou no início, se você recebe e já separa essa parcela para os sonhos, com o restante, você vai adequar teu padrão de vida. E aí chega a questão de minimizar gastos. Porque aí quando você começa a identificar onde você está gastando demais. Porque às vezes, como ele falava,
não deixa os aparelhos com um pontinho vermelho ligado, não precisa tomar banho de meia hora, desliga as luzes quando sai do cômodo. Ou seja, no verão não deixa o chuveiro no modo inverno, que a maioria das pessoas faz isso. E a diferença de consumo é uns 60%. É muito alto, né? Tá? A conta de energia elétrica representa, em muitos casos, 30%, tá? Com relação ao chuveiro de um lado ou do outro. Agora, vocês que são biólogos, como as nossas despesas impactam diretamente o meio ambiente? Né? O Éden deu até algumas dicas de economia, deixar apagar as luzes e tal, mas como a nossa despesa, no geral, elas impactam diretamente o meio ambiente? É uma coisa que eu estava discutindo com a Bruna antes de chegar. A gente precisa pensar, na verdade, não é questão financeira. A gente não, nesse caso, né, até não mensurar prejuízos, né? A gente a questão aqui é porque realmente existe uma fonte esgotável de recursos, né? Então não adianta um país, por exemplo, ter quilos e quilos de ouro para ele comprar tomate que não tem produção de tomate porque o rio já está sujo, não tem como plantar nada. Ou seja, então a gente precisa ter uma consciência a mais do que a consciência financeira nesse caso, né? Pensar que você está gastando, mas aquilo lá, muito do que a gente gasta não é renovável, né? E a população do mundo está crescendo. Você tem mais pessoas no mundo, mais pessoas consumindo água, gastando água, né? E a Bruna até tem um dado interessante, né, Bruna? Aquele da questão da água. Do gasto, que você falou, foi bem interessante. Cerca de 5 minutos que eu escovo os dentes, são cerca de 12 litros de água. 12 litros? 12 litros de água. Deixa aberto, né? Isso. Deixa aberto. Se você, então, o ideal é escova o dente, fecha a torneira, né? Depois, para enxaguar, abre de novo. Outra questão, o banho. Um banho de 5 minutos também, esses dados todos com 5 minutos, são 45 litros. 45 em torno de 45 litros de água. Lavando o carro com a mangueira, lavando a calçada também, em torno de varrendo a calçada, né? Tem gente que nem vai. Aquela folhinha lá, que né? Vai Aquela com folha. A mangueira já. São cerca de 93 litros, então é muita água. De acordo com a ONU, uma pessoa deveria gastar em torno de 110 litros por dia? Por dia, o ideal. No Brasil, como a gente tem bastante recursos, não é o caso agora aqui de São Paulo, né, que a gente está passando por uma crise, a gente gasta 200 litros, né, então é quase o dobro, né, do valor recomendado pela ONU. Então, isso a gente precisa melhorar. Vai melhorar quando todo mundo tiver que ficar sem tomar banho, né? Durante a semana, aí vai melhorar. Agora, eu só queria voltar naquela questão que eu achei interessante que você falou, que você comprava as coisas mais baratas para economizar, né? E a gente tem essa mentalidade... Mais baratas e com qualidade menor. Com a qualidade menor. E a gente tem essa mentalidade, né, Silvio, de que o mais barato com a qualidade menor talvez a gente consiga poupar. E, inclusive, tem uma pergunta do Lucas, ele é de São Paulo, ele pergunta o seguinte: para eu minimizar meus gastos, vou ter que comprar produtos de baixa qualidade? Como que é? Se de repente um produto de maior qualidade ele vai durar mais, como que funciona essa questão de custo-benefício? Essa é a palavra, custo-benefício. Ou seja, a minha avó sempre falava, o barato custa caro. Tá? E isso não significa que você precisa gastar demais. Mas quando a gente compra, quando fala, olha, eu sou educado financeiramente, estou procurando um produto, o que eu procuro é a melhor relação custo-benefício. Tá? Porque aí é onde que realmente vai valer a pena fazer o investimento no que for. Tá? Pode ser na comida, com comida, por exemplo, com molhos. Aí você tem uma relação custo-benefício, tem um espectro muito grande. Porque você compra um molho em vidro, e compara com um molho em sachê, e às vezes é a mesma qualidade e você está pagando muito, até uns 70% de diferença. E ainda vai ter a preocupação de como descartar como vai descartar esse vidro, né? Em lugar de... Então, é muito importante isso. Quando nós falamos de educação financeira nas compras, o que nós falamos é exatamente isso, custo-benefício. Okay. O Éden queria dar uma opinião também? Tem uma coisa interessante que a gente não percebe muito. Mas, por exemplo, se eu perguntar a qualquer um aqui, é melhor imprimir um documento ou guardar o documento em um lugar virtual, um HD e tal? A gente vai falar, não, eu acho que é melhor guardar o documento. Agora, tem uma coisa que é interessante nesse sentido, é que é o seguinte, hoje em dia nós temos muita gente que está armazenando tudo em Dropbox, aquelas coisas que são armazenamentos virtuais, chamados data centers, né? Certo.
tanto para documentos, que é interessante, sim, para não se imprimir. Só que hoje em dia, todas as pessoas tiram uma foto, postam no Facebook, postam no Instagram, postam isso aqui. A gente acha que parece que está num lugar que a gente mágico, mas na verdade existe um local físico de armazenamento, chamado esses data centers, né? E hoje em dia a gente está colocando muitas coisas nesses tipos de dispositivos, né? E que eles ficam ligados 24 horas a serviço da pessoa. Então, se eu quiser acessar de madrugada, de noite, ele está lá esperando você acessar. Isso tem um custo, né? Então, não só de energia limpa, como hidrelétricas, mas de geradores, que precisa estar ligado. Então, tem que ter geradores que ficam de plantão para as emergências ou se a pessoa precisar usar. Para vocês terem uma base, parece que é bobagem, mas hoje em dia, esses gastos desses data centers são maiores do que o gasto em quilowatts do Brasil inteiro, por ano. O Brasil gasta 4,4 bilhões de quilowatts por ano, e um data center, assim, todos os data centers do mundo estão gastando 623 bilhões de quilowatts. Só perde para os Estados Unidos, isso eu estou falando de países, em comparação com esses data centers, né? Só a Google, esses tempos aí, ela divulgou, em 2010, o gasto que ela teve foi 503 milhões de quilowatts para manter esses dados. Então, a gente pensa assim, não vou desligar a luz, tudo isso é palpável. Mas hoje em dia, agora, na atualidade, a gente precisa pensar bem se você vai realmente postar a foto do seu macarrão que você tirou para mostrar para outra pessoa. Se você quer realmente postar um vídeo de uma formiga andando. Se é relevante, né? Porque isso realmente é um problema seríssimo que está acontecendo. E não há como hoje ainda ter uma política que diga assim, vamos parar de usar, porque as pessoas estão usando, né? E essas energias precisa de geradores movidos a energia carvão, né? Mineral, gasolina, querosene. Isso é um gasto absurdo. A gente está vivendo um problema seríssimo no mundo hoje por causa desses data centers. Então, pense bem se você realmente precisa ou não usá-los, né? Se você realmente está usando para documentos. É muito mais sério do que a gente imagina, né? Muito mais sério do que a gente imagina. A gente pensa assim, é mágico. Não, mas não é mágico. Existe uma fonte, né? E é mais que tem backups, né? Sim. Por exemplo, se acontece uma catástrofe no lugar que está lá, é na Finlândia, um dado seu, esse mesmo data center da Google, por exemplo, tem que ter um backup. Esse backup também está lá só ligado de 24 horas para manter as suas informações. Então, a gente precisa pensar nisso também. Muito bom. O programa de hoje, minimizando gastos. Vamos para um rápido intervalo, Chapolin. Daqui a pouquinho estamos de volta. Mandem as suas perguntas no nosso Facebook, no nosso Twitter. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já.